Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu estou com o jurista Alexandre Leite. A gente vai bater um super papo aqui sobre política, economia e leis, porque tudo se complementa e eu acho que vai ajudar muito vocês a ter aí um norte sobre o que está acontecendo no Brasil, o que pode estar mudando aí a cabeça dos investidores e como a garantia jurídica num país ela é importante justamente para guiar boa parte dos investimentos, visto que o dinheiro ele é muito tratado também com o estômago, né? A gente fala que tem que ter estômago para tratar e o Brasil está passando por uma turbulência aí econômica por conta de instabilidade política e a gente vai bater um super papo. Primeiro agradecer o Alexandre, muito obrigado aí pela disponibilidade e estamos aí abertos, pode se apresentar aí, dar suas considerações. Olá, Douglas. Prazer todo nosso. Essa possibilidade da gente poder estar tentando aí fazer uma integração dessas duas ciências que, na verdade, elas coexistem, principalmente agora em voga no sistema que nós estamos vivendo aí atualmente no Brasil, pós-eleições. Então, assim, é bem esclarecedor para que a gente possa compartilhar com todos os nossos amigos da rede social, seja quaisquer redes sociais aí, algumas informações que possam, de certa forma, trazer um pouquinho mais de segurança para nossos ouvintes, seja se tratando da questão econômica, seja se tratando em relação à segurança jurídica. Então, é um prazer estar contigo aí e vamos em frente, vamos na sequência aí. Isso aí, a gente até estava conversando antes que a economia política e as leis, né, elas se misturam justamente para dar garantia ou suporte que eu gostei muito de uma frase que você falou comigo, que a Constituição, para alguns teóricos, elas é um conjunto, né, de normas, que é uma coisa muito forte, e para outros apenas um pedaço de papel, né? Então tem uma linha que puxa para um lado, uma linha que puxa para o outro, e eu gosto muito de ouvir diversas opiniões, até para aprender um pouco sobre o assunto. Não tenho experiência na área do direito, e por isso que eu gosto de entender, e até por isso esse convite. E eu fiz algumas perguntas aqui, que eu acho que são pertinentes para o momento que a gente está vivendo. E a primeira delas, eu queria que você explicasse, que foi um vídeo muito bom, por sinal, eu vou botar no link aqui abaixo na descrição, o canal do Alexandre, para vocês seguirem no YouTube e estarem por dentro de todo o conteúdo que ele coloca, que é super importante a gente estar por dentro disso, que uma população desinformada normalmente deixa as coisas irem aí por comando dos nossos governantes, o que muitas vezes não é muito bom. Então vou deixar no link aqui da descrição. E a primeira coisa eu queria que você explicasse pra gente aí como funciona o sistema brasileiro aí, que você colocou um vídeo pontuando muito, a questão do como funciona o presidencialismo e todas essas questões. Então, bacana essa sua introdução, até em falar que a gente tem essa participação nas redes sociais e a gente propõe uma espécie de, não que sejamos prolixos, mas a gente propõe um pouco de informações, trazendo um pouco para a sociedade, efetivamente, como funciona um mecanismo jurídico dentro de uma acepção mais técnica. É claro que também trazendo uma linguagem um pouco mais palatável, para que as pessoas efetivamente tenham um pouco de compreensão e façam uma conexão, façam um silogismo dessas ideias. Então, esse é o nosso propósito dentro da nossa participação na rede social. E você me faz a primeira pergunta: como funciona o nosso regramento jurídico como um todo? Então, assim, na verdade, nós somos um Estado democrático de direito. E, sendo um Estado democrático de direito, nós somos pautados através de legislações. E, naturalmente, essas legislações, elas têm um critério hierárquico a ser acatado por todos os nós cidadãos. E a nossa, eu diria assim, a magnitude, a supremacia da nossa legislação, ela se dá através da nossa chamada Constituição da República Federativa do Brasil. No Brasil, historicamente falando, nós já tivemos aí 7 constituições. A primeira foi uma constituição outorgada de 1824, na época do imperialismo, e de lá para cá nós tivemos a primeira Constituição republicana, que se deu em 1889, e aí fomos seguindo 1934, 37, 46, 67, até chegarmos efetivamente à Constituição dita como Constituição Cidadã, a Constituição de 88. E essa Constituição, na verdade, ela é um marco em nossa república, porque ela inclusive, ela tem uma conceituação de Constituição Cidadã. Ali estão previstos, angariados, diversos e vários direitos e garantias fundamentais que foram, na verdade, ganhando o escopo de direitos e garantias individuais
dentro de uma concepção histórica. Sim. Todo direito, ele, na verdade, ele precisa de acontecimentos históricos para que, na verdade, ele se consolide posteriormente, e não, o que não foi diferente no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos uma Constituição que ela tem uma concepção, eu diria, até uma Constituição, de certa forma, até analítica, mas muitas das vezes ela é até um prolixa, porque ela é uma Constituição assim, bem espessa, ela tem 250 artigos, trata de matérias de diversas ordens, e ali estão compilados alguns artigos que, na verdade, são considerados, inclusive, cláusulas, artigos, leis, digamos assim, numa visão assim, um pouco mais simplória, mas fundamentos jurídicos sólidos, daí uma terminologia possivelmente ouvida por todos nós, aí, as chamadas cláusulas pétreas. Sim. Pétreas vem de pedra dura, então, ou seja, aquilo que, na verdade, é forte, é coeso dentro de um sistema jurídico. Então, nós temos essa Constituição republicana, abaixo dela, diversas leis infraconstitucionais embaixo da Constituição, dentro de um critério hierárquico, viu, Douglas? Legal. Quando a gente faz, no caso, hoje, com essa polarização política, muitos questionamentos surgem principalmente por conta aí dessa estrutura de defesa da Constituição. Uma coisa que eu gostei, que você também pontuou nas suas redes sociais, foi a questão da liberdade de expressão, que é uma das cláusulas pétreas, né? Só que o artigo 5º é extenso, quem nunca fez uma provinha aí de direito constitucional e teve que estudar o artigo 5º inteiro e decorar o artigo 5º. Porém, tem um outro ponto que as pessoas que tem uma interpretação muito ampla também, não tem nada escrito assim que fala sobre o que é ferir o código, a honra de uma pessoa, né? E isso se confunde muito com a liberdade de expressão. Eu gostei muito de como você entrou nesse assunto e eu queria que você explicasse um pouco pra gente aí, porque justamente a gente está vivendo um momento de... muitas pessoas citam como censura, outras pessoas falam que realmente está ferindo a honra, tem que parar. Tem a questão das fake news, que nada mais é do que mentira, né? E a mentira nunca foi punida, porque a gente não sabe quem pune a mentira, porque a gente não sabe o outro caminho. Então, como funciona essa parte aí em termos da Constituição e das leis? Então, na sua introdução, você fez menção a uma conversa que tivemos, inclusive informalmente, acerca da questão da concepção filosófica da Carta Política, que é chamada Constituição Federal, a gente coloca como sinônimo Carta Política, Carta Magna, enfim. Então, assim, a Constituição Federal, dentro de um escopo filosófico, ela, na verdade, ela tem concepções filosóficas, políticas, jurídicas, né? Então, dentro de uma concepção filosófica, ela, por exemplo, ela é um somatório, né? Tem um filósofo famoso dentro da concepção jurídica chamado Ferdinando de La Salle, que diz o seguinte: uma Constituição nada mais é do que os fatores reais de poder. Essa é a concepção filosófica, fatores reais de poder. Ela emana a distribuição dentro de organização administrativa, dentro de um país, dentro de um Estado democrático de direito. Em uma concepção jurídica, a Constituição é a principal lei de um país. Dentro de uma concepção, eu diria assim, sob um âmbito prático, a Concepção é uma folha de papel que ali tem um regramento. Então, assim, é interessante que, na verdade, essa surgência, esse acatamento aos ditames constitucionais, ele se dá através de uma evolução de uma sociedade que reelege muitas das vezes seus representantes para fazê-la, o Poder Nacional Constituinte, no caso nosso foi desta forma. Então, assim, a partir do momento da gestação desse instrumento jurídico, a sociedade faz uma espécie de pacto de cumprimento. Sim. Mas a sua pergunta, eu fiz essa introdução para chegar na sua pergunta. Dentro dessas concepções que eu disse, jurídica, filosófica, de âmbito prático, é interessante que a gente entenda o seguinte: a Constituição ela possui diretrizes, leis, determinações, enunciados jurídicos, mas que, na verdade, são corporificados através de palavras, né? Nós nos comunicamos basicamente através de palavras, tem gestos, meios outros simbólicos, mas eu diria assim, o fator principal da comunicação se dá através da escrita. Então, ali, como toda ciência humana, o que está ali escrito, está ali efetivamente delineado, ele requer análises, o que nós no direito chamamos de interpretação.
como qualquer outro dogma científico. Precisa ser interpretado. E advém dessa interpretação algumas análises. Por exemplo, eu posso fazer uma interpretação pura e simplesmente gramatical, estudar a etimologia das palavras. O que cada palavra quer dizer? A morfologia das palavras, né? Sim. Isso aqui é um substantivo. Então, eu posso trabalhar dentro de um sistema, eu diria, gramatical. Mas eu também posso trabalhar dentro de um sistema autêntico. O que ele quer dizer com isso? Qual a acepção dessa escrita, dessa frase, dessa terminologia? Eu digo isso porque, através dessas análises interpretatórias, a gente chega ao que nós chamamos de lei, especificamente lei, aquela coisa, digamos assim, um pouco mais engessada, Sim. Né? Um pouco mais, eu diria assim, um pouco mais dentro de um parâmetro mais limitado. Né? Existe uma terminologia bem bacana que fala o seguinte: a lei ela está diretamente proporcional aos chamados modais, essa palavra é interessante, modais deônticos. O que quer dizer isso? Modais deônticos é permitir, proibir ou possibilitar. Então você não sai disso. Aquilo que é permitido, aquilo que é proibido. Sinal vermelho não pode passar. É um modal deôntico. Aquilo é muito claro. Sim. Ponto. Só que isso, nosso ordenamento jurídico ele não se resume nisso. O nosso ordenamento jurídico como um todo, ele também ele emana daquelas informações, sejam de artigos, códigos, enfim, de todo o compêndio jurídico, de princípios que possuem uma densidade maior. Quero que perceba que eu estou falando de princípio e lei. O princípio ele está avocado por cima, ele tem uma abstração maior. Qual é o princípio? O princípio da boa-fé. Olha, consegue perceber que eu não consigo dizer para você especificamente o que é uma boa-fé? É uma norma aberta, consegue perceber? Sim. Princípio do contraditório. Quais são as possibilidades? O princípio da ampla defesa. O que é a ampla defesa? Então, compreende uma norma espessa. Consegue perceber? Sim. Enquanto a lei diz lá especificamente isso pode, isso não pode, vem um princípio que tem uma densidade valorativa muito maior. Por que eu falei em lei e princípio? Para a gente chegar na sua primeira pergunta, que é acerca da questão da questão da censura, que está estabelecida lá, a vedação, inclusive, na Constituição Federal. Sim. Entenda bem, Douglas, quando eu falo de lei, quando eu falo de norma ou modal deôntico, eu falo assim, isso é permitido, isso é proibido. Consegue entender um pouco da objetividade da análise? Sim. Isso é permitido, isso é proibido. Isso é objetivo. No princípio já é diferente. No princípio, eu preciso analisar o princípio de forma que um não fira o outro, de modo que eles coexistam. E aí agora eu vou chegando efetivamente na sua pergunta. Quando eu falo para você a liberdade de expressão, a vedação, a censura, nós temos os princípios que garantem, inclusive lá no artigo 5º, que é composto de 79 incisos, é um artigo bem espesso, bem grande, bem complexo, para quem já estuda para algumas provas aí sabe da sua complexidade. Então, esse artigo lá, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de censura, o que está falando quando diz a vedação à censura? O que está dizendo assim? Por que a censura ela é vedada? A censura é vedada porque se contrapõe à censura a liberdade de informação. A liberdade de informação, a intimidade, a privacidade são direitos tutelados, protegidos pela Carta Política. Ao passo que a vedação, ou seja, você colocar uma espécie de mordaça na pessoa, você está proibindo dessa pessoa de fazer o quê? De se manifestar. Eu vou ferindo lá aquele princípio da liberdade de manifestação. Mas aí nós temos tribunais, nós temos o poder judiciário, que é o poder que na verdade, possui a sua competência de dizer o direito dentro de um sistema, de um regime democrático de direito. Por isso nós temos a terminologia poder judiciário exerce a jurisdição. Jurisdição do latim, juris, dizer, dição, dicter, dizer, direito. Então, quem diz o direito dentro do nosso ordenamento jurídico é o poder judiciário.
E em caso de do Brasil, nós temos como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa análise, o que é censura, o que é liberdade de expressão, mas aí tem autoridades dentro do Supremo Tribunal Federal que dizem que liberdade de expressão não é liberdade de utilizar de impropérios, né? A liberdade de expressão não é sinônimo de liberdade de xingamentos, é uma autoridade do Supremo Tribunal que pensa dessa forma. Eu penso diferente. A liberdade de expressão é você falar para o bem ou para o mal, desde que haja, na verdade, uma forma urbana, uma forma educada de se manifestar. Essa é uma linha que eu queria entrar, já te provocando em relação a isso, porque, como você disse, que é a questão do princípio. Como que existe alguma forma que guie, igual, por exemplo, antigamente, eu até cito isso com alguns amigos meus, que o adultério era crime no Brasil, né? Perfeitamente. E agora eles estão querendo criminalizar fake news, que nada mais é que um nome americano que o Trump inventou, e hoje nada mais é que uma mentira. Então, ou seja, você vai punir a mentira no Brasil. Como que funciona essa linha para você julgar o que é verdade, o que é mentira, o que é liberdade de expressão ou algo que fere, por exemplo, igual ferir a honra, que hoje as pessoas estão sendo normalmente censuradas por opiniões políticas acerca de instituições e não de pessoas, e muitas vezes do processo e não da instituição. Você não está denegrindo a imagem da instituição, mas sim o processo que a instituição passa. Como que funciona isso aí? E algum instrumento que valide quem julga, no caso os seus ministros, não sei como funciona essa esfera, para questionar esses pontos? Então, nós vivemos num país onde que, capitulado lá no seu artigo 2º da Constituição Federal, diz que os poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário, são independentes. Uhum. A independência dos poderes. E aí não termina com essa terminologia. Ela fala independência, ele acrescenta a conjunção coordenada, sindética, aditiva e harmônicos. Uhum. Ou seja, precisa haver uma digamos assim, uma interconexão desses poderes, de modo que eles se respeitem. Uhum. Então, assim, nós entendemos, assim, dentro de uma concepção jurídica, que as interpretações acerca do que vem a ser fake news e essas possíveis vedações, a gente entende que ela, de certa forma, ela esbarra na liberdade de informação, ela esbarra na liberdade da pessoa poder efetivamente se manifestar acerca de uma situação, porque quando você envolve toda uma matéria de âmbito político, existem partes contrárias, existem partes a favor. Sim, sim. Então, se você começar a trazer um critério pura e simplesmente subjetivo da análise, você cai realmente em uma descrença muito grande, até para com o nosso poder judiciário máximo. Sim. Então, essa análise ela tem que ser, na verdade, ela tem que ser bem aquilatada para chegar efetivamente a uma decisão que seja mais equânime, seja mais justa, sopesando princípios da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, você utilizar um xingamento, você utilizar impropérios, palavras de baixo calão, frases que, de certa forma, possam macular o que nós chamamos de decoro, frases que possam macular o que nós chamamos de honra subjetiva. Nós temos crimes para isso. Então, assim, aquela pessoa, nós temos que pensar da seguinte forma, nós temos que parar de analisar o fato pré. Na verdade, nós temos meios, nós temos instrumentos jurídicos para punir os excessos. Uhum. Quando a gente pensa em crimes contra a honra, por exemplo, nós temos calúnia, nós temos difamação, nós temos injúria, previsto lá no artigo 138, 139 e 140 da Constituição, do Código Penal, que fere honra objetiva, fere a honra subjetiva. Sim. Então, a análise ela precisa ser mais criteriosa sobre esse aspecto e não trazer sob um manto geral essas vedações, essas proibições, é assim que, por hora, eu penso. Certo. Já tratando que muitas pessoas estão questionando, principalmente no meu canal, sobre realmente a efetividade do uso da ordem, né, no país. Como o país está ficando meio sem ordem, principalmente pela parte jurídica. E muitas dessas perguntas surgiram a partir do
não sei se o nome é certo, mas eu vou falar o que eu ouço, da descondenação do ex-presidente Lula para ser candidato e ainda por cima se tornar elegível. Então, você como jurista, passa realmente como que foi esse processo, porque a gente ouve de muitas pessoas que não têm a propriedade técnica para falar, porque se for falar por mim, ele foi descondenado por um ministro Fachin, mas eu não sei ali nem ler exatamente o que eles explicaram, se foi por conta da parcialidade do Sérgio Moro, porque ele assumiu o cargo, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia ter aí uma luz até para guiar. Pô, será que o Brasil realmente é um país sério? Ele é um país que vai conseguir aí honrar com as suas ordens, leis, e é um país bom para se investir. Então, dê aí o seu veredito sobre esse tema aí, sobre o ex-presidente. Então, Douglas, hoje é bem em voga, né? Essas perguntas, essas informações, e a gente percebe assim que são raríssimos os casos que as pessoas efetivamente compreendem. Eu estou falando aqui, não estou fazendo inicialmente juízo de valor, mas eu estou falando dos fatos efetivamente que foram perpetrados para chegar a esse desfecho dessa descondenação, digamos assim, né? Então, assim, eu poderia iniciar dizendo o seguinte: o que aconteceu com o ex-presidente Lula, na verdade? Nos idos de 2018, 2019, ele sofreu uma condenação. Teve aqueles processos que acompanhamos, que foi até rotulado como os processos da Lava Jato, né? E daí surgiram vários desdobramentos desse processo, e em 2018 ele foi condenado. Essa condenação, em primeira instância, pelo um juiz territorialmente da cidade de Curitiba, o juiz lá de Curitiba, o juiz famoso, Sérgio Moro. Ele foi condenado num processo inicialmente pelo triplex. Um caso do triplex que teria envolvido ali questões de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, algo do gênero. Então ele foi condenado no caso do triplex. Essa condenação em primeira instância por um juiz federal, foi julgado na Justiça Federal de Curitiba. Ela foi submetida a um duplo grau de jurisdição, que foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que compreende aquela área, e o Tribunal Regional Federal aumentou a pena. Em segunda instância, houve uma exasperação da pena outrora aplicada pelo juiz de primeira instância. Olha que coisa interessante. E aí eu estou trazendo uns fatos históricos para que a gente possa ter um encadeamento das informações. E aí ele teve um aumento dessa pena. O advogado de defesa do ex-presidente fez um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância em se tratando de matérias de lei federal, diferente do STF, que trata de matérias de cunho constitucional. Sim. Então, houve um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça diminuiu um pouco a pena do Lula. Só que surgiu um fato novo dentro desse formato. Inicialmente, em julgamentos, em entendimentos do Supremo Tribunal Federal, porque, assim, a despeito de nós termos esse todo compêndio legislativo, nós também vivemos numa sociedade, em um mundo jurídico, que o leading case, que é os chamados precedentes, as informações já feitas, já elaboradas pelos ministros, elas servem para outros casos, desde que você consiga efetivamente encaixar aqueles fatos específicos. Sim. Então, nós tínhamos precedentes dizendo o seguinte: a nossa Constituição Federal diz assim: ninguém será culpado até que exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que quer dizer isso? A pessoa só responde por um crime, quer dizer, a pessoa só fica presa por um crime, eu quero falar prisão como sinônimo de pena e não prisão especificamente, que tem outra conotação jurídica. Talvez seria mais uma outra live para a gente conversar, mas vamos falar de pena, vamos esquecer de prisão. A pessoa só pode ser apenada pela pena privativa de liberdade após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O Supremo entendia inicialmente que bastava uma condenação em segunda instância. Não precisava de uma terceira instância. Sim. Já permitia
digamos assim, aplicação inicial da pena. Por isso que o ex-presidente cumpriu ali alguns meses, salvo engano, 19 meses de prisão lá na Polícia Federal. Só que no transcurso, o juiz de Curitiba também o condenou por um outro caso, não sei se vocês lembram do sítio Atibaia, enfim, também no transcurso desse apenamento, o juiz também condenou por outro crime. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Modificou a interpretação acerca da aplicação da pena. Ele diz o seguinte: a pena ela não vai ser aplicada pós segunda instância. Ele só será aplicada de acordo com a Constituição Federal, que precisa do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Sim. Isso fez o quê? Isso fez o quê? A retirada, né, imediata do ex-presidente da prisão, bem como outros brasileiros que estavam submetidos a situação similar. Ou seja, a pessoa só poderia ficar presa decorrente de um processo que não coubesse mais recurso. Esse foi o primeiro ponto. Então, ele foi liberado em função dessa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: a pessoa só será apenada, eu não disse presa, eu falei apenada, porque tem prisão em flagrante, tem prisão preventiva, tem prisão temporária, são outras situações jurídicas. Então, a pessoa só vai cumprir pena pelo crime que praticou após exaurir todos os recursos cabíveis. Ele foi liberado. Dentro desse diapasão, tivemos outras mudanças. Ele foi liberado, entretanto, de certa forma, processo vigia. Mas daí nós tivemos outras situações jurídicas que aconteceram. Por exemplo, nós estamos falando de 2018, 2019, nós tivemos a migração de um juiz, por exemplo, para assumir um Ministério da Justiça. Isso trouxe, deu um pouco de matéria para a defesa, por exemplo, de trazer informações acerca de uma possível parcialidade do julgador. Sim. Isso, o advogado sucumbente, o advogado do ex-presidente, naturalmente, invocou esses fatos ao Supremo Tribunal Federal, contemplando matérias acerca da sua parcialidade. Ninguém, dentro de um Estado democrático de direito, pode ser julgado por um juiz parcial. Não estou dizendo que ele é parcial, não estou dizendo que ele é imparcial. Estou dizendo os fatos, trazendo os fatos aqui para você. Então, assim, isso foi invocado, o que foi dado como um provimento essa parcialidade. E quando você julga alguém diante de uma parcialidade, e essa parcialidade ela é reconhecida pelo órgão superior, no caso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, porque nós estávamos já em grau de recurso no STJ, Sim. E aí nós temos que ir para a instância superior. Uma vez reconhecida essa parcialidade, o que aconteceu? Nós tivemos aí vindo essa palavra que você fez menção. Começou a trazer essa descondenação do ex-presidente. Mas não parou aí. Nós tivemos também mais um adendo, que foi a questão da discussão acerca da competência territorial do julgamento. Olha que coisa interessante. Lava Jato, essa operação dita como Lava Jato, ela tem essa nomenclatura porque ela vem de um fato histórico envolvendo um lava-jato mesmo. Sim. E esse lava-jato, para você ter ideia, ele funcionou em Brasília, lá em Brasília, não era em Curitiba. Curitiba teve algumas situações envolvendo Petrobras, que na ocasião, aí tem outros desdobramentos, o ministro que faleceu na ocasião, Teoriza Vaz, tinha alguns processos que estavam sendo julgados por Curitiba, que tinha envolvido a Petrobras. E aí, quando veio todos esses escândalos envolvendo o ex-presidente, jogou-se tudo para lá, também para Curitiba. O que, posteriormente, foi levado, essa incompetência em razão do lugar. Também foi declarada a incompetência de Curitiba, devendo todos esses processos não ser julgado em Curitiba, mas sim no Distrito Federal, em Brasília, porque lá se deu, segundo o STF, toda a questão jurídica, todas as questões possíveis de desmandos ou desgovernos praticados pelo ex-presidente. Só que a gente cai em uma situaçãozinha. Tudo isso tem tempo, e o tempo vai passando. E muitas das vezes a gente é abarcado por uma causa de extinção da punibilidade chamada prescrição, pelo decurso de tempo. Então, eu trouxe para vocês um pouco do histórico dos fatos, para se chegar a essa descondenação. E naturalmente, quando eu anulo o processo
Uhum. Anulei o processo pela incompetência em razão do lugar. Quando eu anulo o processo pela parcialidade do juiz, o que eu faço? Aquela pessoa que era inelegível em 2018, que foi o caso, nós tivemos a inelegibilidade dele, que ele não concorreu à presidência da República, e foi o Haddad. Haddad. Não é verdade? Isso. Essa inelegibilidade, ela caiu por terra. Por quê? Porque se eu anulei o processo, teoricamente eu preciso começar novamente. Não estou falando de absolvição, estou falando em começar novamente. E também não estou fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado. Estou trazendo os fatos como se deu. Sim. Até a gente tem 3 minutinhos aqui, que é a reunião ela expira. Queria só uma questão rápida, que é uma dúvida minha pessoal intransferível. Antes da gente aqui acabar com a nossa mini reunião para esclarecer essas dúvidas. Eu sou prefeito de uma cidade. O processo, para mim, ia ser igual, assim, o rito, como funciona? Tem como explicar isso aí nesses 2 minutos? Claro, sim, perfeitamente. Prefeito tem foro privilegiado. O prefeito é julgado por tribunal em segundo grau de jurisdição. Se for um crime de âmbito estadual, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se for um crime de âmbito federal, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com o precedente atual, ele seria inelegível desde que, na verdade, ele fosse condenado até a instância final, ou seja, até a sentença penal condenatória transitada em julgado. Uhum. E também, naturalmente, se fosse, dentro desse mesmo diapasão, se o crime fosse cometido, por exemplo, no município de, sei lá, de Pancas, vamos imaginar, passou pela minha cabeça o município, e se ele estivesse sendo processado no município de Mucurici, naturalmente também seria invocado a incompetência. Entendi, porque isso causa, e assim, o que me causa mais estranheza justamente a dificuldade de uma pessoa comum, por exemplo, o próprio prefeito, de seguir esse caminho, né? Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante aí a dúvida da maioria das pessoas. Eu vou deixar o link do canal do Alexandre que se disponibilizou a gravar essa super aula, né? Que foi uma aula que ele deu aqui pra gente. E eu tenho certeza que isso vai dar um norte, principalmente aí para os investimentos que as pessoas tendem a fazer, a acreditar no país ou não, né? Dependendo da interpretação que a pessoa tenha. Mas a gente está aqui para esclarecer todas essas dúvidas, então aproveite para seguir o canal do Alexandre, que o link tá aqui, é Alex Leite 1, se eu não me engano, não é isso? Isso, Alex Leite 1. Isso aí. Aí eu vou deixar o link aqui para a gente já conectar direto. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Parabéns pela iniciativa. Foi um prazer. Alô, brigadão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.